Olá, quer conhecer um pouquinho sobre Marataízes? Então embarca com a gente nessa viagem e a gente vai te mostrar um pouquinho sobre a história e cultura do nosso município. Essa aula ela é produzida em parceria das disciplinas de Língua Portuguesa e História. Ela tem como objetivo ajudar os alunos na Olimpíada de Língua Portuguesa e ela é feita pelos professores da Escola José Marcelino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os patrimônios históricos e culturais do município de Marataízes. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o turismo, sobre o turismo realizado através dos pontos naturais, das belezas naturais que nós temos em Marataízes, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos patrimônios históricos, patrimônio histórico e cultural. Primeira observação que é importante fazer é que, infelizmente, a nossa região ela não tem um despertar, nenhum interesse muito grande sobre essa questão patrimonial. Nós temos muitas coisas que poderiam ser exploradas como patrimônio, poderiam ser melhor trabalhada, melhor divulgada na questão turística, patrimonial, mas a gente não tem uma política pública em relação a isso. Então é uma coisa para a gente começar a pensar e começar a exigir dos nossos governantes que seja feito. O patrimônio, ele pode ser tanto material quanto imaterial. Ele são coisas que estão naquela comunidade, naquela sociedade, que aquela sociedade acredita que precisa ser preservado para que gerações futuras conheçam a história daquele lugar através dessas coisas. Então, um patrimônio material, por exemplo, é um prédio, uma estátua, um monumento, alguma coisa nesse sentido, que está relacionado à cultura e à história daquela comunidade. Um patrimônio material pode ser uma festa, pode ser uma comida, um traje típico e que também está ligado à história daquela comunidade. A gente aqui tem tanto pratos típicos que poderiam ser patrimônio da nossa região ou explorado como patrimônio da nossa região, como a peruá, como o abacaxi, como suco de abacaxi, doce de abacaxi, né, já que a gente é conhecido como a terra do abacaxi. Temos patrimônios materiais, né, tem o Trapiche, tem o Palácio, tem outros prédios que podem ser explorados nessas questões turísticas. Festas como a Festa das Canoas, que é uma festa, apesar de ser uma festa religiosa, é uma festa que se tornou tradicional e que também tem uma exploração turística muito bacana, ligada à tradição da cidade. Então, tudo isso a gente pode explorar melhor nessas questões turísticas. São coisas para a gente cobrar dos governantes melhores posturas sobre essas questões patrimoniais da nossa região, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho dos patrimônios culturais que nós temos materiais, que são aqueles patrimônios físicos, né? Os prédios que nós temos que podem ser patrimônio cultural da nossa região. O primeiro é o Trapiche. O Trapiche hoje está em ruínas, apenas uma paredinha. Inclusive, né, o Instituto Histórico Geográfico, o Instituto Geohistórico de Marataízes, de Itapemirim e Marataízes, né, o IGIM, está organizando, né, uma consulta pública para mobilizar a população e mobilizar o poder público para que as obras, né, de restauração elas se iniciem naquelas ruínas. O Trapiche, ele é um patrimônio tombado junto com o palácio e junto, na verdade, toda a região portuária da Barra. Ela é tombada no ano de 1998 pela Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, então é um patrimônio estadual. Esse prédio, ele pertencia anteriormente à família Soares e ele foi construído lá no ano de 1557 pelo Barão de Itapemirim, que era um importante fazendeiro aqui da nossa região, e ele construiu para poder facilitar as relações comerciais que ele tinha e outros fazendeiros da região tinham. E aí o Trapiche foi construído como um prédio para poder agilizar essas relações comerciais ali no Porto da Barra, entre os negociantes daqui de Itapemirim, Marataízes, e os negociantes, né, de outros lugares que vinham. O Trapiche, gente, ele era um prédio muito imponente. Não era comum prédios de trapiches
em portos serem daquele porte do trapo que a gente tinha no trapiche aqui antigamente. Geralmente os trapiches que tinham nos portos brasileiros eram barracões de madeira, muito feios, muito precários, que voavam com temporais e tudo mais, porque só servia mesmo para armazém. E aí o trapiche nosso, ele tem esse destaque por ele ser um prédio bem imponente, que mostra a riqueza que a região a nossa região, né, a região da Barra, a região de Itapemirim, de Marataízes tinha nesse período do século XIX. O Palácio das Águias também, ela vai ser construída como uma casa como se fosse uma pousada, para receber esses navegadores, né, esses comerciantes que vinham e não tinham onde ficar, então eles ficavam nessas pousadas, porque às vezes os negócios deles duravam semanas, dias, semanas. E aí depois foi também adquirido pela família Soares, se tornou, né, residência da família Soares por um tempo e foi doado para a prefeitura. Tanto o Trapiche quanto o palácio foi doado e foi tombado depois. Toda aquela região portuária foi tombada pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Assim como a oficina da Estrada de Ferro, aquele prédio, aqueles galpões que ficam ali perto do Mônica de Aguiar, da Escola Mônica de Aguiar. Aqueles prédios também são patrimônios do Estado do Espírito Santo. Eram ali que se consertava os trens e fazia os reparos na rodovia, nas linhas de trem que a gente tinha aqui nessa nossa região, quando as linhas de trem chegaram aqui. Então também é um patrimônio tombado. Assim como a estação ferroviária que fica no centro de Marataízes, que era o ponto final da estação ferroviária. Na Barra tinha uma estação, uma casinha daquela, tinha uma na Barra, e a linha final do trem era em Marataízes. Essa linha vinha de Cachoeiro e trazia as pessoas e trazia as mercadorias para o Porto da Barra e depois para Marataízes. Então, parava na Barra e depois parava aqui em Marataízes. Essa linha, essa estação ali vai ser onde vão vir os turistas de Cachoeira, eles vão começar a vir nessas locomotivas, né, nesses trens, vir para cá para poder desfrutar da praia. E assim muitos desses cachoeirenses vão comprar terrenos aqui e vão começar a construir casas ali no centro de Marataízes e vai começar a história de Marataízes com o turismo. Começa por conta da estrada de ferro que trazia esse povo de Cachoeiro para cá para poder desfrutar das praias, já que Cachoeiro, desde que o mundo, é quente. Certo? Então esses são patrimônios que são tombados os patrimônios da Barra pela Secretaria do Estado e a estação ferroviária é tombada pela Secretaria do município de Marataízes, é um patrimônio municipal, tombada no ano de 2005. Mas um patrimônio não necessariamente precisa ser tombado para ser um patrimônio. Nós temos outros prédios, casas, que merecem a nossa atenção, que mereciam um tombamento, mas que mesmo não tendo tombamento, merecem a nossa atenção enquanto patrimônios da nossa região. Como, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que fica ali também no Porto da Barra, perto da Barra. Essa igreja, gente, ela está inclusive precisando de restauração. Ela não é tombada como patrimônio do município nem do estado, ela pertence à paróquia, pertence à comunidade a qual ela está, que é a comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, que pertence à paróquia Santíssima Trindade. E esse prédio está fazendo campanha, inclusive, para conseguir se restaurar. É uma igreja também do final do século XIX, foi construída, né, para poder contemplar a comunidade da Barra, porque eles antes precisavam ir até a vila para poder participar das celebrações, mas à medida que a população foi crescendo, eles construíram a igreja ali na Barra para poder ocorrer as celebrações ali naquela igreja. Então também é um patrimônio bacana do nosso município, um ponto turístico bacana do nosso município. Assim como aqui no centro de Marataízes tem a Igreja Católica Nossa Senhora da Penha. A Igreja de Nossa Senhora da Penha, ela é mais recente, não tem a mesma idade da Igreja da Barra, ela foi construída mais recente, também para poder agregar a comunidade, né, de Marataízes, que frequentava as missas e tudo mais, e é um patrimônio
do nosso município. No centro da Barra, né, na região onde antigamente era o centro da Barra, perto do porto, perto da nossa escola, do José Marcelino, nós temos vários prédios, várias casas que nos remetem a esse passado, final do século XIX, início do século XX, aqui da região da Barra. Então, tem muitas casas, como a Casa dos Freire, que fica exatamente na rua de trás da nossa escola. E aquela rua toda tem várias casas. Se a gente passar pelo bairro ali da nossa escola, nós vamos ver várias casas desse período que são resquícios, que são vestígios desse passado da nossa região e que merecem ser preservados. A nossa escola, por exemplo, gente, ela é de 1912, ela é um patrimônio do nosso município. Porém, o prédio foi reformado e muita coisa foi descaracterizada, que é um pecado que fizeram com a nossa escola. Se eu fosse mais esperta nesse período que aconteceu a reforma, foi o ano que eu entrei na escola, então eu não tinha esperteza nem poder para fazer alguma coisa, mas se eu tivesse mais esperteza e mais poder para fazer alguma coisa, eu tinha arrumado uma confusão com a obra ali da nossa escola, porque foi um pecado que eles fizeram com o José Marcelino. Mas enfim, o prédio foi descaracterizado, mas a nossa escola, a frente ali, o modelo das salas da frente foi mantido mais ou menos, né? E a nossa escola também é um patrimônio de 1912, várias e várias, milhares de pessoas da Barra do Itapemirim estudaram no José Marcelino, certo? Aqui no centro de Marataízes também a gente tem várias casas que nos remetem ao período, né, a períodos passados da nossa história. Casas do início do século XX, casas da década de 60, de 70, que tem uma arquitetura bem diferente das arquiteturas de hoje e que merecem ser preservadas, merecem ser olhadas de uma maneira mais carinhosa e preservada pela nossa, não só pela prefeitura, mas também pela comunidade. A questão patrimonial, ela não é uma questão apenas do poder público. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, né, vereadores, deputados e senadores que têm que olhar por aquilo ali. Não é apenas o secretário de cultura, o ministro da cultura, o secretário municipal de cultura e os funcionários da cultura que têm que olhar pelo patrimônio. Quem tem que olhar, gente, somos nós, população. Nós, aquilo ali pertence a nós. Mesmo que a casa não seja nossa, mesmo que o prédio não seja meu, mas o fato daquela casa estar na minha cidade e representar um passado da minha cidade, aquilo ali faz com que aquela casa também seja minha. Não como posse, mas como patrimônio. E a gente precisa começar a se despertar para essa questão patrimonial. Cuidar da nossa cidade. Cuidar da beleza da nossa cidade. E a gente cuida disso não jogando lixo, tomando ações básicas, denunciando coisas que não estão bacanas dentro da questão de todo o patrimônio. E principalmente, começar a cobrar do poder público para que esses locais eles sejam preservados, para que esses locais eles sejam guardados, para que eles fiquem ali não intactos, porque a gente sabe que pessoas moram ali, né, no caso das casas, pessoas frequentam ali no caso das igrejas e precisa de manutenção, mas que eles permaneçam o mais parecido possível com o passado para que a gente possa lembrar daquilo ali e que a gente possa estudar esses locais para a gente conhecer um pouquinho melhor da nossa história. Os patrimônios eles servem para isso, para a gente lembrar do nosso passado, para a gente conhecer a nossa história, para a gente saber quão importante fomos e ainda somos, certo? Então, por isso a questão patrimonial. Temos muitas coisas do nosso município que a gente pode preservar e a gente pode fazer isso através da nossa conscientização patrimonial, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima!